Você já parou para pensar que às vezes parece que tudo está dando errado na sua vida? Aquele emprego que você tanto queria não deu certo, aquele relacionamento acabou, aquele projeto fracassou, e aí bate aquela sensação de que Deus te abandonou, não é mesmo? Mas hoje eu quero te contar algo que vai mudar completamente sua perspectiva. Em Romanos 8:28, a Bíblia nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já montou um quebra-cabeça? No início, todas aquelas peças parecem não fazer sentido algum. São fragmentos soltos, aparentemente sem conexão. É exatamente assim que Deus trabalha em nossas vidas. Sabe aquela porta que se fechou, aquele não que você recebeu, aquela decepção que partiu seu coração? Deus está usando cada uma dessas situações para construir algo muito maior do que você pode imaginar agora. José, do Antigo Testamento, é um exemplo perfeito disso. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, injustamente preso, esquecido na cadeia. Mas Deus estava trabalhando em silêncio. Todo aquele sofrimento o preparou para se tornar governador do Egito e salvar milhares de vidas. Quando parece que tudo está dando errado, Deus está trabalhando nos bastidores. É como um diretor de teatro que organiza toda a cena enquanto a cortina está fechada. Você não vê o que está acontecendo, mas cada detalhe está sendo cuidadosamente preparado. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Talvez suas orações pareçam não estar sendo respondidas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não desperdiça nenhuma lágrima nossa. Cada momento de dor, cada decepção, cada obstáculo está sendo usado por Ele para tecer uma história extraordinária. Você já reparou que as melhores histórias de superação começam com grandes desafios? É nos momentos mais escuros que Deus prepara seus maiores milagres. Quando tudo parece dar errado, é sinal de que algo extraordinário está prestes a acontecer. Pense em uma semente. Ela precisa ser enterrada na escuridão, passar por um processo de morte, para então brotar e se transformar em uma árvore frondosa. É exatamente assim que Deus trabalha em nossas vidas. Quantas vezes aquele não que você recebeu te livrou de algo muito pior? Quantas vezes aquela porta fechada te direcionou para um caminho muito melhor? Deus enxerga o quadro completo, enquanto nós só vemos um pequeno fragmento. Lembra daquele emprego que você não conseguiu? Talvez Deus esteja te preparando para abrir seu próprio negócio. Aquele relacionamento que terminou. Pode ser que Deus esteja te protegendo e preparando algo muito melhor. A questão não é se Deus está trabalhando, mas como Ele está trabalhando. Mesmo quando não sentimos Sua presença, mesmo quando parece que Ele está em silêncio, Ele está movendo montanhas nos bastidores da nossa vida, você não está sozinho nessa jornada. O mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho, que alimentou milhares com 5 pães e 2 peixes, que ressuscitou Lázaro, está trabalhando em seu favor neste exato momento. Então, quando tudo parecer dar errado, lembre-se, isso pode ser apenas o começo de algo extraordinário. Mantenha sua fé firme e continue orando, continue acreditando. Deus está no controle e Ele tem um propósito maior para a sua vida. E sabe qual é a melhor parte? Você não precisa entender tudo agora. Às vezes, a única coisa que precisamos fazer é confiar e esperar. O tempo de Deus é perfeito e Ele nunca, jamais se atrasa. Se você está passando por um momento difícil, quero que saiba que isso vai passar. E quando passar, você vai olhar para trás e entender por que tudo aconteceu daquela forma. Vai perceber que Deus estava trabalhando o tempo todo. Não desista agora. Sua história ainda não acabou. O que parece ser um fim pode ser apenas o começo de algo muito maior. Confie no processo, confie em Deus. Ele está trabalhando em silêncio para transformar seu vale em montanha. Você já parou para pensar que às vezes, quando tudo parece dar errado, é justamente quando Deus está trabalhando de forma mais intensa em nossa vida? É como aquela história do escultor. Enquanto ele trabalha, o mármore só sente as pancadas do cinzel. Dói, machuca, parece que está sendo destruído, mas o artista está, na verdade, criando uma obra-prima. Quantas vezes nos sentimos assim? Como se tudo estivesse desmoronando, como se cada porta estivesse se fechando. O emprego que não vem, o relacionamento que terminou, os planos que deram errado. Mas sabe o que acontece nos bastidores? Deus está orquestrando algo maior. Algo que ainda não podemos ver ou entender. É como uma sinfonia sendo composta menos cada nota. Precisa estar no lugar certo, no momento certo. Lembra da história de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos Preston Justament? Esquecido na prisão. Parecia que tudo estava dando errado, mas Deus estava preparando um governador que salvaria não só sua família, mas todo o Egito. E você, talvez esteja passando por um momento difícil agora. Talvez se sinta sozinho, perdido, sem direção, mas quero te dizer, continue firme. Continue acreditando, continue orando, porque é justamente quando o vale parece mais escuro que o amanhecer está mais próximo. É quando a noite é mais profunda que as estrelas brilham mais forte. Deus não desperdiça nenhuma lágrima nossa.
Cada momento difícil tem um propósito. Cada não que recebemos pode ser um ainda não divino, preparando algo muito maior do que poderíamos imaginar. Então, se você está passando por um momento assim, respire fundo, confie, Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida, mesmo que você não possa ver agora. E lembre-se, as maiores vitórias geralmente vêm depois das maiores batalhas. Os testemunhos mais poderosos nascem das provações mais difíceis. Você já parou para pensar que às vezes, quando tudo parece dar errado, é justamente quando Deus está trabalhando mais intensamente em sua vida? É como aquele artista que trabalha em silêncio, moldando sua obra-prima longe dos olhos de todos. Deus age assim também. Quantas vezes você já se sentiu perdido, como se estivesse em um túnel escuro sem fim? Mas sabe aquele ditado que diz que é mais escuro antes do amanhecer? Pois é exatamente assim. Naqueles momentos em que você pensa que foi esquecido, que suas orações não estão sendo ouvidas, Deus está preparando algo extraordinário. Ele está organizando cada detalhe, movendo cada peça do quebra-cabeça da sua vida. E quando menos esperar, você vai olhar para trás e entender que cada não recebido era na verdade um presente. Cada porta fechada o conduziu para um caminho ainda melhor. Então mantenha sua fé firme. Continue acreditando. O que parece caos hoje pode ser apenas o prelúdio do seu maior milagre. Já parou para pensar que às vezes o silêncio de Deus é a maior prova do seu amor por você? Quando tudo parece dar errado, quando as portas se fecham uma após a outra, é justamente aí que Ele está trabalhando nos bastidores da sua vida. Sabe aquela semente que precisa morrer primeiro para depois brotar? É exatamente assim que Deus age. No silêncio, na escuridão, longe dos holofotes, Ele está preparando algo extraordinário para você. Você já reparou que as maiores obras são construídas em silêncio? Pense numa catedral menos antes da beleza. Vem o caos da construção. Antes do amanhecer, a escuridão é mais intensa. Então, se você está passando por um momento difícil, respire fundo. O silêncio de Deus não é abandono, é preparação. Ele está orquestrando cada detalhe do seu recomeço. Não desista agora. Sua história está sendo escrita e o melhor capítulo pode estar prestes a começar. Se esse conteúdo tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Juntos somos mais fortes nessa jornada de fé.